Caros alunos, esta semana nos vamos a estudar as pteridófitas, que correspondem a dois grandes clados monofiléticos, as licófitas e as monilófitas. Só para lembrar, esse cladograma que mostra o agrupamento dos arqueplastidas e especificamente, a partir da semana passada, nós começamos a estudar as plantas terrestres, que correspondem a briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Nesse cladograma simplificado das plantas terrestres, semana passada estudamos as briófitas, que correspondem a hepáticas, musgo e antóceros, e esta semana nós vamos estudar dois grandes grupos que correspondem às pteridófitas, que são traqueófitas, junto com gimnospermas e angiospermas. Pteridófitas e briófitas, a escrita deles é entre aspas, assim como gimnospermas, devido a que esse nome inclui vários grupos que eles mesmos são monofiléticos, mas briófitas, pteridófitas e gimnospermas não é um grupo monofilético. Aqui nós temos um cladograma com alguns dos grupos das pteridófitas que correspondem a licófitas e monilófitas. Nós podemos observar aqui que a grande sinapomorfia do grupo das plantas terrestres, especificamente das traqueófitas, é justamente a presença de traqueídes lignificadas, aqueles elementos que constituem o xilema, e a outra sinapomorfia corresponde à presença de tecido vascular com xilema e traqueídes. As características sinapomórficas que delimitam o grupo das licófitas, nós podemos ver também aqui nesse cladograma, é a presença de esporângios laterais, agrupados em uma organização específica, a presença de folhas do tipo microfilos, que lembre que são aquelas folhas que apresentam apenas uma única nervura central, e especificando dentro do grupo das selaginelas e isoetes, nós temos a presença de heterosporia e lígula. Lígula é um apêndice bem característico deste grupo e vai estar presente em alguns representantes que nós vamos mostrar a seguir. No caso de isoetes, alguns representantes desse gênero apresentam xilema secundário. Já as características que englobam que detalham as monilófitas são a presença de esporângios terminais em ramos laterais, também agrupados em um tipo de organização específica, a presença de gametas masculinos multiflagelados e, tentando ir já no ramo das monilófitas especificamente, nós temos o ramo das xilotales e as ofioglossales, na qual uma primeira característica que reúne esses dois ordens é a presença de um sistema radicular bastante reduzido. Já no caso das xilotales, existe uma perda da raiz, uma característica que não é comum com o resto das pteridófitas. Uma característica que reúne a grande grupo das samambaias é a presença do esporângio pedunculado. Esse é chamado de leptosporangiado. Existem dois tipos de esporângios, um leptosporangiado e o esporangiado. O esporangiado é originado a partir de várias células, o que diferencia do leptosporangiado, que é originado a partir de uma única célula e é característica de todas as samambaias terrestres. Então, como podemos ver aqui nesse cladograma, as características tanto de licófitas como de monilófitas são bastante diversas. Então, é difícil tentar agrupar esses filos ou caracterizá-las a partir de detalhes em comuns. A única sinapomorfia que reúne tanto licófitas quanto monilófitas é a presença de um tecido vascular com xilema que apresenta traqueídes, e essas traqueídes estão lignificadas. Bom, a seguir vou mostrar alguns representantes aqui no fitotério do Instituto de Biociências. Aqui nós temos uma tabela tentando resumir algumas dos gêneros que nós vamos estudar. Nós temos os gêneros Silaginella, que corresponde a uma licófita, e nós temos vários gêneros como Silotum, Ophioglossum, Equisetum,
osmunda, marsilha, salvínia, açola e várias samambaias que correspondem ao filo das monilófitas. E cada uma delas é representante de classes e de ordens diferentes. Essa planta daqui é Selaginella, o gênero Selaginella, e é um representante das licófitas. É o único representante que nós vamos estudar das licófitas. Ela apresenta raiz caulifolha, o tipo de folha é microfilo. Na região apical, corresponde a uma estrutura de arranjo, um estróbilo, que contém os esporângios. Uma característica desse gênero, das licófitas, é a presença de heterosporia, ou seja, ela apresenta estruturas que geram dois tipos de esporos. Esporos minúsculos, de menor tamanho, denominados de micrósporos, e esporos de maior tamanho, megásporos. Cada um dos esporos gera uma fase gametofítica diferente. Os micrósporos geram os microgametófitos, ou seja, o gametófito masculino, enquanto que os megásporos, eles originam o megagametófito, ou seja, o gametófito feminino. Então, essa é uma das grandes diferenças entre as plantas heterosporadas, que apresentam dois tipos de esporos, como no caso de Selaginella, e as plantas homosporadas que produzem um único tipo de esporos. Os esporos que são originados a partir de plantas homosporadas originam um gametófito bissexuado, ou seja, contém tanto a parte feminina quanto a parte masculina. A heterosporia é uma característica fundamental para o sucesso da reprodução no ambiente terrestre, como vocês vão ver nas gimnospermas e as angiospermas. Essa heterosporia permitiu uma série de novidades adaptativas enquanto ao gametófito e o desenvolvimento da semente das outras plantas terrestres. A primeira monilófita que nós vamos estudar no fitotério é Silotum, o qual apresenta um caule bastante diferente. O caule dele é fotossintetizante e carece de raízes e folhas. Em vez das raízes, ela apresenta rizóides e em vez das folhas, apresenta escamas que não são fotossintetizantes nem vascularizados. Uma característica bastante notável desse grupo basal, das monilófitas, é a ramificação dicotômica e a presença de esporângios, os quais estão agrupados em grupos de 3, e esses esporângios, além de estarem agrupados, eles se encontram fusionados. Esse arranjo especial de esporângios é chamado de sinângio. Aqui nós temos outros sinângios, de um outro ramo, já amarelado, o qual indica o grau de amadurecimento dos esporos que estão dentro desses esporângios. Ophioglossum é uma psilotópsida, bastante diferente de Silotum, o outro gênero que nós acabamos de estudar. Ophioglossum apresenta uma folha simples, do tipo macrofila, e o esporângio, ele se agrupa numa estrutura ereta, todos agrupados em uma organização em arranjo de espiga. Aqui nós temos várias plantas de Ophioglossum e nós podemos perceber que cada uma delas possui uma folha simples com sua estrutura reprodutiva em formato de espiga. Outra classe das monilófitas são as equisetópsidas, a qual existe um único gênero, Equisetum, que é conhecido comumente como cavalinha. Apresenta um caule
fotossintetizante verde com uma estrutura terminal que agrupa os esporângios. Esses esporângios estão agrupados aqui arranjados em uma organização particular que é o estróbilo. Equisetum cresce em lugares bastante úmidos, humedales, pântanos. São plantas com um caule ereto, com folhas bastante diminutas, do tipo microfila. Esse daqui é o caule de Equisetum, que está dividido em regiões articuladas. Se a gente destacar cada um dos pedacinhos do caule, ele é articulado. Podemos observar aqui as folhas diminutas do tipo microfilo. Elas não são fotossintetizantes. Ao tacto, Equisetum é bastante áspero devido ao acúmulo de silício nas suas paredes. Marsilha é o trevo de 4 folhas e é uma monilófita, uma samambaia aquática. Tanto aqui que nós vemos ela em um ambiente bastante úmido, bastante molhado, A folha dela é do tipo microfila e a folha apresenta 4 lóbulos. Cada um dos lóbulos compõe o trevo das 4 folhas. Só que é uma folha composta, formada por 4 lóbulos. E uma forma que nós podemos reconhecer ela como uma samambaia aquática, parente das samambaias comuns, é justamente a presença de um báculo, que nós vemos aqui no interior. Aquela folha jovem que cresce em forma circinada. A sola é uma outra gênero de plantas monilófitas, É uma samambaia aquática. Essa planta que nós temos aqui, ela está composta por folhas compostas. E essa samambaia aquática é bastante característica de cultivos de arroz. Essa samambaia tem uma associação simbiótica com cianobactérias. As cianobactérias têm a capacidade de fixar nitrogênio, um tipo de capacidade que, na verdade, as plantas não fazem. Então, o nitrogênio atmosférico é fixado pelas cianobactérias, é transferido para essas plantas, as açolas, e permitem também disponibilizar esse nitrogênio em forma de nitrogênio que as plantas vasculares podem utilizar. Por isso que é bastante utilizado em cultivos de arroz. A planta que vamos ver agora, essa daqui, do gênero Osmunda, é uma planta, uma samambaia, que ocorre bastante em lugares úmidos, em brejos, em pântanos. Essa Osmunda aqui tem uma folha composta. Então, a folha dessa planta é tudo isso daqui. Tem o raque central, com o peciolo, e tudo isso corresponde à folha. Cada uma dessas estruturas laterais corresponde às pinas ou folíolos. Então, essa folha, por apresentar essas estruturas laterais múltiplas, corresponde a uma folha composta. Todas as pteridófitas, os esporângios são originados a partir de estruturas especiais, que são os porofílios, folhas modificadas que originam os esporângios. No caso de Osmunda, os esporângios são produzidos em folhas especializadas, terminais, aqui na parte apical. Então, um ramo de uma folha composta, cada uma dessas pinas se modifica e forma os esporângios que contêm centos, dezenas de esporos. Então, esse tipo de arranjo do esporângio é chamado de pinas modificadas, porque cada uma dessas pinas corresponde justamente a essas estruturas granuladas
que contém os esporângios. Uma outra característica que podemos reconhecer nessa samambaia, que é característica das outras samambaias também, é justamente a presença de um báculo, que é aquela folha jovem que cresce em forma circinada, que nós podemos observar aqui. Lembra que as samambaias, ou em geral todas as pteridófitas, a fase que é dominante, a fase do ciclo de vida que nós enxergamos é justamente a esporofítica, que já é característico de todas as plantas vasculares, diferente das embriófitas, que a fase reprodutiva dominante é a gametofítica. A fase gametofítica ela é diminuta e de vida muito curta. Monilófitas, as samambaias, elas apresentam uma estrutura em forma de coração, bastante pequena, e nós temos uma delas aqui. Essa estrutura verde mais escura é a fase gametofítica das samambaias. Após que ocorre a fecundação, aqui mesmo nesse gametófito, se desenvolve o esporófito com as primeiras folhas dessa planta esporofítica, que é a fase dominante e é a planta adulta que nós observamos normalmente nos jardins. Essa molinófita aqui é uma típica samambaia, na qual tem uma folha composta. Nós temos o peciolo, os raquis e os foliolos, cada um deles seccionados, divididos, fácil de distinguir. Como toda samambaia típica, ela apresenta estruturas, os esporângios agrupados em estruturas especializadas, os soros. Como tinha falado, o soro típico é o arredondado, mas existem outros tipos, outras organizações de soros alongados que nós vamos ver mais para frente. Além disso, essa samambaia é uma samambaia herbácea que apresenta seu caule aqui bastante aderido ao substrato, um tipo de caule rizomatoso, dos quais nascem as folhas compostas. Essa planta aqui é uma samambaia azul, é uma planta arborescente, como nós podemos ver. O tronco dela, o caule, é bastante alongado e tem um tamanho bastante grande, como vamos ver em outros representantes lá dentro da estufa. A folha dela é uma folha composta, com várias ramificações laterais, e aqui nós podemos observar as pinas, os folíolos que compõem essa folha composta. Como toda samambaia, ela apresenta soros na sua região inferior e seus soros são tipicamente arredondados. Uma outra samambaia, essa daqui que está crescendo, epífita dessa samambaia arborescente, a samambaia azul. O caule dela é rizomatoso, fica fixo ao caule da samambaia azul, usado como substrato. É uma folha composta também, com várias pinas, e característico desse gênero é a presença de soros na sua região abaxial, na região inferior do folíolo, só que notem que os soros apresentam uma estrutura como se estivesse protegendo os soros. Essa estrutura é chamada de indúcio. Essa planta aqui é uma samambaia azul, ela é uma planta arborescente, e aqui nós temos essa folha enorme, bastante composta, com as pinas aqui na parte terminal dela. Uma coisa que eu gostaria de mostrar aqui, justamente essas raízes adventícias, essas estruturas que crescem aqui do caule. E no caso, por exemplo, do xaxim, que também é um tipo de samambaia azul, mas é a samambaia azul imperial.
Ela está preenchida, o caule está preenchido, o tronco preenchido desse tipo de estruturas. Qual é a região que é explorada dentro do xaxim? A parte do caule. As pteridófitas têm a característica de elas crescerem, tem crescimento apical. Se nós explorarmos ou cortarmos o tronco para qualquer tipo de exploração, como é o caso do xaxim, o que acontece? A planta morre, porque ela não consegue produzir folhas a partir da região basal ou produzir folhas laterais aqui, como outro tipo de plantas. Então, ao cortarmos o tronco em qualquer um dos seus níveis, tirando a parte apical, a planta morre porque ela não consegue formar mais folhas e, portanto, não consegue fazer fotossíntese para seu crescimento. Outra samambaia do grupo das monilófitas é essa daqui, a folha composta, que nasce desde o solo, o caule é subterrâneo, e a folha com vários tipos, várias pínulas, pinas ou foliolos, compondo essa folha composta. Esse gênero aqui, a característica, eu vou destacar uma das folhas, a característica desse gênero é a presença de soros com indúcios, um indúcio completo que recobre completamente o soro. Bastante característico, fica bastante enegrecido quando eles ficam maduros, os esporos ficam maduros, né? Cada uma das pinas com vários soros cobertos, né, protegidos por um indúcio. Bleghnum é um outro gênero de samambaia, bastante característico devido a que sua fronde ou sua folha composta apresenta soros alongados, os quais, né, ficam ao longo da nervura central do folíolo. Dá para perceber o soro a cada lado da nervura central e os esporângios também nessa folha, nesse foliolo. Vou tentar mostrar para vocês aqui, numa folha de Bleghnum também, que o soro se encontra coberto por uma película protetora, né, que é o indúcio. Lembrem que eu mostrei uma outra monilófita, a presença desse indúcio. Aqui em Bleghnum, o indúcio recobre todo o soro lineal. Micrograma é um gênero de samambaia bastante peculiar, bastante característico, por conta de ela ser uma das poucas samambaias com folhas simples. Nós temos aqui uma planta com várias folhas, né? Todas elas de folhas tipo simples, né? Uma macrofila, e nós podemos observar aqui o caule rizomatoso, que cresce fixo ao substrato. Os soros dessa samambaia são soros arredondados, típicos de várias das samambaias, e ela não apresenta indúcio. Uma característica também bastante peculiar é a presença das nervações anastomosadas, ou seja, todas as nervuras se encontram e elas se aglomeram, formando verdadeiros desenhos, diferente da grande maioria das samambaias que apresentam venação do tipo aberta. Até agora eu mostrei para vocês uma grande diversidade de representantes de pteridófitas, de plantas vasculares, os quais se agrupam em dois clados monofiléticos, licófitas e monilófitas. Dentro das monilófitas,
Nós temos as samambaias que compõem o grupo mais numeroso dessas pteridófitas. Espero que vocês tenham aprendido essa grande diversidade. Nos vemos na próxima aula.